O texto está em 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 20. Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Amém. A palavra diz assim: Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância. Aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderando-lhe, tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel, e então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei. Ele declarou: Este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandante de 1000 soldados e outros como comandantes de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas e os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos, serão todos tomados conforme a sua vontade, para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: Não, queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Amém? Amém. A igreja pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, o
ele me chama a atenção em dois pontos muito específicos, que é a ingratidão daquele povo e também a rebeldia. A ingratidão, irmãos, porque logo no princípio o povo pede Samuel um rei, quando Deus vinha sendo o seu escudo, a sua força. Deus era aquele que dava provisão, Deus era aquele que dava sustento, Deus era aquele que dava o socorro, Deus é aquele que atendia todo aquele povo, toda aquela multidão no momento de toda necessidade. No entanto, eles não queriam mais aquela provisão. Os olhos deles se voltaram para as nações ao redor, e tudo o que eles queriam era a provisão natural. Naquele momento o povo estava deixando a provisão espiritual de Deus em troca de uma provisão natural, naquilo que o homem mesmo poderia executar em favor deles. Então isso trouxe diante de Samuel uma visão de profunda ingratidão, e Samuel ficou muito bravo. A palavra fala que ele desagradou o coração de Samuel quando ele ouviu esse pedido do povo. Isso me traz vem à memória uma pergunta, qual a justiça que nós temos buscado diante de Deus na nossa vida hoje, irmãos? Nós temos buscado a justiça de Deus que edifica, que fortalece, que guarda, ou nós temos buscado uma justiça de homens, que hoje nós temos visto mais do que nunca, que é corrupta, que é injusta, que é bárbara, uma justiça que mata, uma justiça que retira direitos. Será que é essa justiça que a gente tem buscado? Será que os nossos olhos, a nossa atenção tem estado mais para as coisas que o homem pode fazer por você e não por aquele que desde que você nasceu lhe sopra o fôlego de vida a cada manhã, a cada abrir de olhos, a cada suspiro que você dá, a cada respiração, a cada fôlego que você busca? É Ele que sopra sobre você, porque senão você não pode nada, eu não posso nada, nós não podemos nada. Mas muitas vezes a gente ainda olha, ainda busca socorro nas coisas que esse mundo está oferecendo. E é preciso que a gente tenha muita atenção para isso, porque um coração endurecido, ele cega os olhos e ele retém todo o entendimento. A prova disso era que o povo vivia aquilo, porque eles não viam. Quando eles fizeram aquele pedido, Samuel declarou para ele tudo aquilo que ia acontecer com eles. No entanto, eles estavam cegos. Eles queriam realmente deixar a provisão do Deus Todo-Poderoso e buscar, Eles olhavam para os olhos, aquela velha história de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a nossa, Então a gente está querendo o que está à nossa volta, e não aquilo que a gente tem vivido, segundo a graça e a provisão de Deus. E o segundo, ele vem junto à rebeldia, irmãos? Lá no versículo 19 mesmo, ele fala, como eu já falei aqui, a gente leu, Samuel avisa para ele. Deus manda avisar, fala, olha, tudo bem, eu vou fazer, é isso que o povo quer, mas fala para eles também aquilo que vai acontecer. Ou seja, nada ficou oculto, Não foi assim, Deus não ficou de pirracinha com aquele povo, falando assim, ela não me quer mais. Não, então tá bem, você vai ver o que vai acontecer. Não foi assim. Ele enviou uma palavra através de Samuel para que Samuel explicasse para o povo, tentasse alertar o povo, abrir os olhos do povo de tudo aquilo que iria acontecer com eles, caso assim eles realmente desejassem, No entanto, a dureza do coração daquele povo era tão grande, que eles ouviram, e lá no versículo 29 ele diz, não, eles dizem, não, queremos ter um rei.
sem reconhecer que já existia um rei soberano e maior, né? Inclusive que era poderoso muito mais além de todas aquelas nações em volta que eles desejavam ser como, né? Então a dureza do coração daqueles homens, daquele povo, fez com que eles rejeitassem, né? Até mesmo a direção de Deus. Irmãos, eu não sei quantos aqui, além de mim, já tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus com tanta clareza, com tanta transparência aos seus ouvidos, te dando uma direção, com um cuidado sobrenatural pela sua vida, te alertando daquilo que poderia sobrevir sobre você diante de algumas decisões, de algumas posições, e ainda assim você disse: eu não quero. Eu não sei quantos aqui tiveram essa experiência. Eu tive essa experiência, irmãos. Na hora, a gente não consegue ver como rebeldia. A gente olha e vê assim: ah, que bênção, né? Tem um caminho ali, Deus está mostrando que Ele vai fazer. Mas, Senhor, muito obrigada, eu agradeço o que o Senhor está tentando fazer, ou poderá fazer sobre essa situação, mas eu não quero ela não, eu quero seguir esse caminho aqui. A dureza do coração é tanto, irmãos, e a gente não percebe. É a mesma situação aqui desse povo, porque estava tudo tão claro aos olhos deles, eles não foram enganados, é isso. E só pedrada. Se os irmãos lembram do texto, porque é só pedrada, vai acontecer isso, eles vão ficar sem isso, eles vão fazer isso. E aí tem um pedaço aqui que ele fala até que eles seriam escravos. Olha lá, o versículo 17 fala assim: exigirá de vós também um 10º de rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Mas ele disse: eu quero. E muitas vezes é assim que nós procedemos na nossa vida. Dureza é tanta, do coração é tanta, que Deus te oferece uma porta e você agradece, mas você entra por outra. Aquele povo pediu, Deus respondeu através de um aviso. O povo não aceitou a direção, o aviso do Senhor. Aí Deus concede o desejo. Ele insistiu. Deus ainda tentou lutar em favor daquele povo, dando para eles a visão de tudo aquilo que ocorreria, né? Mas o povo insistiu. Então o que Deus faz? Deus concede. Isso acontece conosco também. Às vezes nós temos uma direção para seguir ali, e a gente sabe que não deve ir por ali, uma situação, mas você não quer. Às vezes você até busca. Você busca e fala assim: deixa eu ver o que Deus vai falar comigo sobre isso aqui. Mas olha o coração. Mais uma vez, te levando para outra direção do que aquela que o Senhor está falando com você. A gente até pede. Sobre pedir, irmãos, vocês já pararam para pensar se Deus resolvesse nos conceder tudo aquilo que a gente pede em oração? Tudo aquilo que você coloca diante de Deus. Você já imaginou se Deus te atendesse? O que não seria? O que não aconteceria? E muitas vezes nós não somos atendidos, não é verdade? E quando não somos atendidos, sabe o que acontece? A gente murmura. A gente fala pelos cantos assim: Deus não me ouve. Quer saber? Eu não vou orar mais não. Agora eu vou seguir minha cabeça, eu vou ver se eu achar que é aquela direção que eu vou tomar, porque eu estou orando, eu estou insistindo, eu estou pedindo para Deus. Às vezes a gente está vendo ali, seja na madrugada, seja no seu tempo livre, seja andando pela rua, às vezes no mesmo propósito, orando, e nada de você obter qualquer tipo de resposta. E aí a gente murmura, não é assim? Quer saber? Vou parar de orar. Mas eu não sei o que acontece. A gente procura um líder, procura um irmão, mas eu não sei o que acontece. Eu oro, eu falo com Deus, eu peço para Deus, eu estou buscando isso há anos da minha vida, e isso não acontece. Deus não ouve a minha oração. Querido, Ele ouve sim. O que Ele faz é não atender a todas as orações que você pede. Ouvir, Ele está de prontidão, Ele ouve tudo que você fala.
Agora, nem todas as vezes ele atende aquilo que você pede, não é verdade? Agora, o porquê disso? A gente fica pensando por quê? A gente usa muitas vezes, né, a palavra do livramento, né? Às vezes, você está pedindo alguma coisa, assim como aquele povo queria, né, ser governado por um rei, e Deus, não é bem por aí. Eu sou gracioso, eu sou misericordioso, o rei vai vir com mão forte, com mão dura. Não é por aí. Então, às vezes, Deus não responde a gente por um livramento. Porém, algumas vezes, quem estava aqui domingo, alguns domingos, uns 2 domingos atrás, eu estava falando, existem algumas formas de Deus responder a gente tem que ficar atento para isso. Algumas vezes a gente se ajoelha na presença de Deus e Deus responde a gente assim, já repararam? Nossa, foi um pedido, a gente logo vem contando um testemunho, né? Nossa, eu tive diante de Deus, eu precisava de alguma coisa, Deus me atendeu. Eu costumo dizer que nesses casos, isso acontece quando você tem voz conhecida nos céus. Eu tive a oportunidade de falar isso aqui, e alguns irmãos aqui estavam. Irmão, você precisa ter voz conhecida no céu. Você precisa ser íntimo do Senhor. Para quando você clamar a Ele, Ele reconheça a sua voz, Ele saiba quem é você e venha te atender. Quando Ele te atende prontamente, o seu pedido está em direção ao propósito dele, e Ele está assim, meu filho amado está me chamando. Foi como o exemplo que eu dei aqui. Algumas vezes a gente quer ser atendido por Deus, mas você não se faz conhecido por Deus. É como se nós estivéssemos na rua a caminhar e alguém estivesse chamando a gente, moço, moça, e você vai andando. Por que você vai andando? O que você pensa? Não é comigo. Eu não conheço, não deve ser comigo. No entanto, se um amigo, se um conhecido te chama, você está passando pela rua, Renata, você corre e vira na hora. Por quê? Você fala assim, está falando comigo. Com Deus é assim também, meu querido. Você precisa ter voz conhecida no céu. O Senhor precisa conhecer a sua voz. Ele precisa ter intimidade com você. Então, algumas vezes essa rapidez vem por essa intimidade que você tem com Deus. Tá, vocês vão falar assim comigo, mas evangelista, e o que acontece então com o novo convertido? Com o crente que chega, aquele que não tinha nenhum tipo de intimidade com Deus, aquele que não conhecia Deus, ele não tinha voz conhecida, não falava com Deus, e ele vem clamando ao Senhor num arrependimento, numa intensidade, no fogo, o Senhor vai respondendo. Irmãos, a gente precisa ter sabedoria para compreender e para saber que Deus é poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Vai haver diferença daquele que está se convertendo, que tinha um coração duro e foi quebrantado, tá? E daquele que está no banco de igreja há muitos anos, ouvindo exortação, ouvindo chamado, ouvindo despertamento. Vamos orar, povo, vamos orar, é tempo de orar, o Senhor está nos esperando, o Senhor está ali à nossa disposição, praticamente falando, filho, vem cá, de tanto amor, e você não faz nada. Você é nosso, tá, irmãos? Você é nosso. A gente costuma dizer, é uma verdade, quando a gente traz uma palavra, o Senhor já tocou no nosso coração e falou com a gente, tá? Então, quando eu digo, eu quero dizer nós, eu também. Então, tem diferença, Ele sabe se você tem sido chamado há muito tempo e seu coração não tem estado despertado para isso. Então, às vezes a gente ora e o Senhor responde, né? Rapidamente. Algumas vezes a gente ora e o Senhor fica em silêncio. E Ele fica em silêncio. Nessas vezes a gente costuma dizer que Ele pode estar trazendo algum livramento. Nessas horas a gente pode dizer que talvez Ele esteja te preparando. Não seja exatamente aquele momento de você receber essa bênção, né? Só que algumas vezes a gente pede e não consegue compreender o silêncio do Senhor. E aí, de tanta insistência, o Senhor resolve te atender. E se aquele não for o propósito do Senhor para a sua vida, não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Então você precisa ter sabedoria para ver como buscar, como ouvir a voz de Deus. A rebeldia do nosso coração, ela está também
não é só em não ouvir a voz do Senhor, não. A rebeldia no nosso coração, ela está também em não buscar a direção do Senhor. Porque muitas vezes isso acontece com a gente também. Às vezes nós estamos tão obstinados num propósito que nós já sabemos que aquilo, Deus não está muito ali. Deus não vai se agradar muito daquele passo, daquele caminho, daquela direção. Mas a gente quer. E aí o que a gente faz? A gente demora para Deus para justamente não correr nem o risco de ouvir um não. Porque o silêncio, quando a gente quer muito alguma coisa e Deus não está respondendo, a gente pensa assim, às vezes até assim, Deus está ocupado, Ele está pensando, tem alguma coisa, deixa eu me adiantar aqui. Você quer tomar a frente, né, para fazer, para você não ouvir um não. Porque se você ouve um não, você faz, o negócio é pior. O negócio é muito pior. Então, o que acontece? Algumas vezes a rebeldia, ela vem de você nem buscar a direção para o propósito daquilo na sua vida. Não foi o que aconteceu com o povo. O povo buscou e não ouviu. Não é verdade? E aí, quando a gente faz esse tipo de coisa, né, pensa assim, eu vou fazer por minha própria conta mesmo, eu risco, e se não der certo, o que a gente faz? O que a gente faz se alguma coisa não dá certo? Aí é aquela situação, né, que fala que até o ateu clama pelo nome de Jesus, não é verdade? Quando o negócio aperta, quando está difícil, né? Então a gente às vezes delibera a nossa própria direção, o nosso próprio caminho, e aí o que a gente faz? Depois eu peço socorro para Deus. Se não der certo, Deus vai abrir uma porta. Se não der certo, Deus vai abrir um caminho ali, uma portinha, uma oportunidade para eu poder passar. E assim a gente vai, confiando na graça e na misericórdia de Deus, né? Mas a misericórdia vem mesmo, né, irmãos? O tremendo é que a misericórdia de Deus vem mesmo. Deus é poderoso. Salmo 51:17 fala que Deus não rejeita um coração contrito, um coração arrependido. Então, todas as vezes, mesmo que por erro, mesmo por insistência, mesmo por desobediência da nossa parte, quando a gente clama ao Senhor, Ele socorre mesmo. Se Ele vê verdade no seu coração, sinceridade, arrependimento, Ele vai te dar uma nova chance, Ele vai te dar uma oportunidade, porque Deus é gracioso mesmo. Isso aconteceu durante toda a Bíblia, a gente pode ver essa história. O povo de Deus se rebelando contra Deus, o povo de Deus vivendo em ingratidão diante de Deus, né? O povo pecando, o povo sofrendo consequências, porque existem as consequências, amém, irmãos? O povo sofrendo as consequências, né? Se arrependendo, buscando a Deus, né? E Deus respondendo, né? Vindo ao alcance daquelas pessoas. Isso acontece mesmo. Só que a gente precisa lembrar, igual, né, acabei de dizer, existem consequências. O povo arrependia do pecado, Deus vinha com livramento, né? Ele buscava a Deus, Deus vinha com livramento, mas não sem receber o juízo de Deus. Irmãos, não tem jeito. Isso não tem jeito, é um caminho que a gente sabe, né? Ele precisa entender que para todo pecado haverá consequências. O problema, né, ou o ponto a ser firmado da nossa mente é que algumas dessas consequências, elas são permanentes. A gente precisa se ater a isso, porque muitas vezes a gente também já está acostumado, né? Às vezes a gente já está tão acostumado, você está acostumado a ser rebelde, você está acostumado a... Você já viu esses casos de... vamos dizer, esses ladrão de galinha, né, que tem aí, que eles nem se importam mais de ser presos. Eles fazem um curtozinho aqui, né, roubam, sabem que vão ser pegos, mas eles acham que eles vão pagar uns meses de cadeia ali, mas eles sabem que logo vai estar livre. Aí o que eles fazem? Rouba de novo, né? E aí o que acontece? Daí é um tempinho, consegue ficar um tempinho livre, é pego de novo. Aí 1, 2 meses de cadeia, está solto de novo. Né? Então, a gente pode estar usando isso só como um exemplo, né, de que às vezes isso acontece com a gente. A gente peca e aí fala assim, eu me arrependo e Deus vai me perdoar.
Algumas vezes são situações muito dolorosas, né? E assim precisa ser, o nosso coração se arrepender verdadeiramente. E aí a gente pede perdão para Deus, e Deus sonda o nosso coração e vê o arrependimento verdadeiro e nos concede o perdão, e daí a pouco o que a gente está fazendo? Pecando de novo. Normalmente é isso que acontece. Se fiando sempre na misericórdia e na graça de Deus, não é verdade? Porém, irmãos, a gente precisa, aí a gente se esquece, é o que eu estava falando, aí a gente se esquece que algumas dessas consequências, elas são permanentes. Deus falou isso comigo muito, muito forte essa semana. Lá em 2 Samuel, um pouquinho na frente aí, vamos ver como isso acontece e que isso acontece. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12, nos versículos 10 a 12. 2 Samuel 12, 10 a 12. Olha só, diz assim: portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei das tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agistes as ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Olha que pesado, irmãos. Olha que pesada a sentença que veio sobre Davi. Quando Davi peca, né, comete o adultério, comete o assassinato, e Deus envia essa palavra. Davi era um homem que a gente conhece segundo a Bíblia como coração, como homem segundo o coração de Deus. Um homem que temia Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor, e como qualquer homem mortal, pecou. Amém? E recebeu a consequência sobre esse pecado. Eu queria tentar pela palavra que ele diz logo no primeiro versículo: portanto, agora a espada jamais se apartará da sua casa. Jamais. Davi tentou construir o templo de Deus, a casa de Deus, e naquele momento o Senhor falou que um herdeiro dele construiria aquela casa. Por quê? Porque Davi era homem de mãos de sangue, homem de guerra. A espada jamais se apartaria da casa dele. Então, a gente tem que tomar uma posição de pensar, irmãos, de que existem consequências que elas serão permanentes na nossa vida. Não vai ser um arrependido e você volta, um arrependido e você volta. E algumas dessas consequências, elas causam também prejuízos, não só à nossa vida, mas como a de pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente acha que os nossos atos, eles vêm somente com relação às nossas vidas, mas não, eles influenciam normalmente muitas pessoas à nossa volta, principalmente a nossa casa, principalmente os nossos familiares, né? Que foi o que aconteceu com Davi, quando ele recebeu aquela sentença de que a espada jamais se afastaria da casa dele. Um coração ingrato, um coração um coração rebelde, olhos fechados para aquilo que Deus tem a fazer pelas nossas vidas, podem trazer consequências permanentes sobre as nossas vidas. E isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Como eu tive a oportunidade de falar com irmãos essa semana, eu vivi algo assim, para mim foi muito tremendo, foi muito lindo que Deus falou comigo. E foi duro, irmãos. Na quarta-feira passada, o pastor André estava aqui pregando e ele trouxe uma palavra. Em um determinado momento da pregação dele, ele falou assim: com alguns, Deus precisa falar duro. Não sei se o pastor lembra disso. Com alguns, ele vai falar duro.
Se você for essa pessoa com o coração endurecido, rebelde, já tiver passado por qualquer situação difícil na sua vida, fique alegre, fique satisfeito de que Deus venha através de alguém, ou venha diretamente sobre você, ou através de uma palavra dura, irmãos. Porque essa palavra dura, ela vai te transmitir amor, ela vai te transmitir segurança, ela vai te transmitir fé, ela vai te transmitir força para você continuar. Compreender que o Senhor é com você. Eu queria dar um testemunho aos irmãos aqui, de como essa palavra veio para mim, na minha vida. Deus é tremendo, Deus é tremendo. No domingo, retrasado pela manhã, Deus me deu a oportunidade de eu estar aqui, trazendo a palavra. E quando eu saí daqui, eu fui para minha casa, e um vento soprou lá, irmãos. No domingo retrasado, eu passei por alguns momentos difíceis na minha casa no domingo à tarde. E aí eu fiquei calada, sem entender nada. Às vezes a gente para pensar, eu fiquei pensando assim, né? É um levante, é alguma coisa que está acontecendo, porque eu estava prestando serviço a Deus, eu estava servindo a Deus, é assim mesmo quando a gente se dispõe, e quando isso acontece, a gente se consagra. Quando a gente tem um chamado desse, a gente se consagra, a gente prepara, a gente se entrega a Deus, a gente ora de uma forma mais intensa, né, buscando a presença de Deus, pedindo que Deus venha agir. E eu pensei, mexeu com o mundo espiritual. Então alguma coisa aconteceu, é isso que está acontecendo. E eu passei aquele domingo pensativa na minha casa. Irmãos, chegou pela manhã, na segunda-feira, aquela atmosfera ainda estava pesada dentro da minha casa. E no meu coração também. Irmãos, eu não conseguia orar. Eu não consegui me ajoelhar, eu não consegui orar, eu não consegui naquela madrugada, eu não consegui de manhã. E eu me levantei para ir para o trabalho, e eu fui caminhando pelo trabalho, meu coração pesava ainda mais, porque a palavra que eu tinha trazido aqui era da importância de Deus conhecer a sua voz, da importância de você ter uma intimidade com o Senhor, da importância de você ser íntimo de Deus, e no entanto não era aquilo que eu estava fazendo naquele dia. Porque eu tenho, glória a Jesus, uma vida de intimidade com o Senhor. Eu busco a Deus, eu oro ao Senhor, eu tenho meu tempo com o Senhor, eu tenho meu secreto com o Pai. E ali aquilo eu não estava tendo. Eu falei assim, mas eu preguei ontem isso, como é que eu posso não estar vivendo isso hoje? Eu não consegui, irmãos. Eu fui para o trabalho, e eu passei o dia trabalhando, pensando. E naquele dia eu vim para casa, e aí naquele momento eu vim andando, eu vim do centro Mariano andando, e eu vim orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Eu não estou conseguindo na minha casa, não estou conseguindo no meu tempo habitual, mas eu preciso falar com o Senhor. E eu vim falando com Deus, eu vim pedindo a Deus, eu vim clamando a Deus para reverter, para mudar a situação, para operar naquela causa, tentando buscar entendimento por que estava acontecendo aquilo que estava acontecendo, e eu vim. E eu cheguei na minha casa pensando assim, né? Vai estar bom o negócio. Quando eu chegar, vai estar melhor. Não estava nada, nossa, não estava nada. Eu ainda saí de lá, brinquei com a menina, não sabia, mas eu brinquei com a menina que trabalha comigo, e falei assim, deixa eu ir para sua casa hoje, deixa eu dormir lá hoje. Mas fui falando com o Senhor, na esperança. Aí cheguei em casa, o vento ainda estava lá. E aí eu fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, o meu filho mora fora, está aqui, aí eu fui fazer janta, e fui orando e pensando em Deus, mas só em pensamento, eu não conseguia ajoelhar ao Senhor. Aí passou aquela madrugada de segunda para terça, naquela madrugada eu também não busquei o Senhor. Quando foi terça-feira, eu levantei pela manhã, eu também não conseguia buscar o Senhor. E eu falei, meu Deus, eu estava orando e muito, eu estou frisando isso para vocês, que isso pesava no meu coração. Eu falei, Senhor, eu falei para o teu povo da importância de orar e eu não estou fazendo isso, eu acabei de abrir os meus lábios falando sobre isso. E aí eu botei o fone no ouvido e liguei um louvor que já estava preparado e fui caminhando. E aí eu fui orando de novo. Quando eu liguei o som, o meu celular, né, o áudio, começou a cantar.
Alguns me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Alguns são de perto e outros de longe. Foi o que eu acabei de falar. E o Senhor foi falando no meu coração, o Senhor foi falando no meu coração, o Senhor foi falando no meu coração. E aí eu fui lembrando da palavra que eu tinha recebido, e o pastor André falando que com alguns Deus precisaria falar duro. E o Senhor foi me mostrando o propósito de tudo aquilo que eu tinha vivido. Tudo aquilo que eu tinha vivido. E quando eu voltei para minha casa na terça-feira, o vento tinha ido embora. Quando eu pisei, a atmosfera já era outra, as coisas foram mudando, o Senhor falando. Quando Ele me deu o entendimento da palavra, que às vezes a gente não consegue compreender. O Senhor falou, e esse vento, ele é permanente. Ele veio através de uma escolha sua. Porque num dia eu falei claramente aos seus ouvidos, claramente, eu entrei dentro de uma igreja, onde eu jamais tinha entrado antes. Eu sentei, e num determinado momento o pastor daquela igreja falou assim, Deus está falando para uma mulher aqui. Irmãos, naquele momento, aquela palavra que eu recebi, eu não acatei ela não, mas era como se eu estivesse sozinha sentada no banco daquela igreja. Eu sabia que era para mim. E ele falou, Deus está falando para uma mulher aqui, Ele está dizendo para você, não faça isso aí, aguarda, segura um pouco mais. E naquele momento eu agradeci ao Senhor, porque eu sabia que Ele estava falando comigo. Eu falei, Deus, obrigado, que amor grande o Senhor tem, mas eu não quero mais não. Obrigada. Hoje eu vivo as consequências de uma decisão. Porém, eu vivo a graça e a misericórdia do Senhor também. Glória a Deus. Muitas coisas, muitos ventos sopraram desde então, mas eles têm sido cada vez mais brandos. A graça de Deus tem sido cada vez mais misericordiosa. A intensidade, o tempo, a atmosfera. O Senhor falou tão lindamente comigo. Ele falou assim, mas eu sou contigo. O vento vai vir. Ele vai soprar porque você quis. Eu avisei. Mas você não vai passar por ele sozinho. E além de eu não passar por ele sozinho, ele não tem mais a mesma intensidade. Por quê? Porque Deus está mexendo, irmãos. Porque Deus está fazendo, irmãos. Porque Deus está tocando, irmãos. Você sabe por quê? Porque a gente não desiste. Porque a gente continua crendo. Porque a gente continua buscando. Ele bate, você cambaleia um pouquinho, mas você não desiste. Você busca, Senhor, eu estou aqui. Sabe o que Deus falou comigo naqueles momentos que eu não estava conseguindo ter aquela coisa com Deus, aquela intimidade profunda, 2, 3 dias com o Senhor? Ele falou comigo que no simples, Ele estava me ouvindo. No andar, no caminhar, no pensamento, no louvor, Ele estava lendo o meu coração. Ele sabia que eu estava insatisfeita, eu não estava em oração do jeito que eu gostaria. Mas Ele sabia que eu não estava satisfeito com aquela posição, que aquela posição não é minha. A minha posição é de joelhos na presença do Senhor. E essa posição é sua também. Irmãos, eu não sei para quem. Eu falei com o Senhor aqui hoje e eu já tinha falado também antes em casa, desde que eu recebi o convite. Eu sabia que eu estaria aqui para falar isso para alguém. Essa é a minha história, irmãos. Então eu não estou trazendo acusação para ninguém. Mas tem alguém ou algumas pessoas que precisam ouvir o que eu estou falando nessa hora. Tenha a maturidade de entender que alguns pecados, alguns erros que cometemos trazem transtornos permanentes. Para você não se achar o coitadinho, para você não se achar o mimimi, ai Deus não me ama, isso não sai da minha vida, isso não para de acontecer. Você buscou, irmão. A
Agora busca também a graça de Deus para Ele andar com você, para Ele passar pelas águas com você, para Ele dar a mão, para te dar a mão e você passar por esse vento da vitória. Só não desiste. Só não desiste, porque essa é a posição. Quando aconteceu comigo, eu sabia que eu ia estar aqui falando isso com vocês. Eu falei assim, esses dias eu vou receber um convite, porque o Espírito Santo falou comigo. Então, alguém aqui precisa ouvir isso, ou todo mundo, mas que em nome de Jesus, cada um de nós possamos receber no nosso coração algum ensinamento através dessa palavra, para que não sejamos rebeldes à voz, à palavra, à direção de Deus, para que sejamos entendidos para receber as consequências sobre as ações que nós mesmos cometemos, mas também receber a graça e a misericórdia do Senhor, que vai estar sempre conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém. Oh Deus glorioso, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Aleluias, aleluias, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nessa noite pela grandeza do teu poder. Jesus, assim como eu pedi